Olá, eu sou o Marcos Ramon e nesse vídeo eu vou falar sobre a questão da mímese na filosofia do Aristóteles. O Aristóteles, já falei sobre isso em outro vídeo, ele discordava do Platão no que se referia à condenação da imitação e, por consequência, à condenação da arte. O Platão condenava a imitação na arte por conta de princípios ontológicos, morais e também políticos. A interpretação do Platão é que a arte afasta a gente da verdade, e assim ela representa um elemento nocivo à constituição de uma cidade ideal, que você sabe era o projeto do livro do Platão, do diálogo do Platão chamado A República. A crítica que o Aristóteles faz à filosofia platônica começa com a negação da separação entre dois mundos, entre a ideia de que existe um mundo sensível e um mundo inteligível. Para o Aristóteles, as ideias existem na realidade. Isso não significa que ele negasse o ser, mas sim que a essência das coisas se encontra não no mundo externo, mas sim na própria natureza. E essa crítica, claro, ela tem impacto na forma como Aristóteles encarava a arte e a própria filosofia. Na visão do discípulo do Platão, o papel do filósofo não é guiar os homens à iluminação, mas se apresentar um caminho, que acontece no caso por meio da educação, mas um caminho que permite que cada pessoa se coloque na busca pela felicidade. Uma felicidade que nem sequer é a mesma para todas as pessoas. Então a gente vê na filosofia do Aristóteles uma perspectiva, digamos assim, mais realista. Ainda assim, o Aristóteles concordava com o mestre dele em relação ao fato de que o caminho para a boa vida se baseia na razão e não na intuição ou em qualquer outra coisa sem um propósito específico. Na verdade, é o processo de aquisição do conhecimento que nos permite uma boa vida. E aí, no que se refere ao que a gente pode chamar de reflexão estética, o Aristóteles discordava do Platão, especialmente em relação à questão da imitação, como eu falei lá no início. Para Aristóteles, a imitação é legítima porque ela é algo natural. Nas palavras dele, ele vai dizer o seguinte, abre aspas, o homem difere dos outros animais por ser capaz de imitação, e é através dela que adquire seus primeiros conhecimentos. Fecha aspas. Só que mais do que isso, diferentemente de Platão, Aristóteles entendia que a imitação não deve se prestar apenas às coisas abstratas, às ideias perfeitas, mas ela serve também para ações variadas, sejam elas boas ou más. E esse é o maior ponto de divergência entre os dois filósofos, porque o contexto da condenação dos poetas na República se dá justamente pelo fato de que, de acordo com Platão, a poesia ensinava valores negativos que poderiam prejudicar a boa convivência. Então, guardando as proporções aí, claro, esse tipo de crítica que o Platão fazia se assemelha hoje em dia a um discurso que procura censurar a arte porque ela pode ensinar valores questionáveis ou que condena produtos da cultura pop como filmes, séries ou jogos de videogame porque eles podem estimular um comportamento violento, um comportamento considerável e imoral. Então, na interpretação do Platão, não pode haver beleza nem prazer, por exemplo, na poesia trágica. A ideia dele expulsar os poetas é porque os poetas narravam os mitos e os mitos mostram toda a variedade dos comportamentos, não só dos homens, mas também dos deuses. E na visão do Platão isso estimula, ou poderia estimular, uma conduta errada. Então não tem como ter beleza nem prazer na poesia trágica, porque ela mostra esse lado terrível, às vezes imoral, dos seres humanos e dos próprios deuses. Só que para Aristóteles, a questão é diferente, o papel da própria arte, da poesia, do teatro é diferente. Porque na visão dele a gente consegue apreciar a arte justamente pela qualidade da imitação. Ou seja, a gente sente um prazer intelectual porque a gente reconhece aquilo que foi representado. E assim fica resolvido, digamos assim, o problema da admiração de obras de arte que são feias ou que representam coisas terríveis. A gente gosta dessas obras de arte não porque a gente realmente gosta do feio, ou porque a gente gosta dos atos condenáveis que os personagens praticam, mas sim porque a gente reconhece a habilidade do artista em representar essas coisas que são plausíveis, que poderiam de fato acontecer. Claro que a própria história mitológica está envolta ali em fantasia, mas o conteúdo da ação das pessoas é um conteúdo possível, digamos assim. Então, o prazer que a gente tem ao ter contato com uma tragédia resulta das emoções que a gente sente, o medo e a piedade, por exemplo. Então, um artista habilidoso, e aí pensando tanto o escritor quanto o ator, é aquele que consegue fazer a gente sentir a mesma emoção que os personagens sentem. Eles fazem a gente se colocar
no lugar do personagem. Você sente a dor, o sofrimento, o medo, a angústia que aqueles personagens sentem, mas também a alegria, a emoção, tudo isso está colocado diante da gente quando a gente tem contato com uma obra de arte que tem essa qualidade, digamos assim. Isso vale para o teatro, mas vale também para as artes plásticas, vale para a poesia, vale para a escultura, enfim, vale para qualquer tipo de expressão artística. E assim, né, nessa perspectiva do Aristóteles, é justamente diante da diversidade de sentimentos e contradições dessa variação que ocorre dentro da arte. Por exemplo, eu estou falando do teatro, fez pensar das contradições dos próprios personagens, do fato de que eles fazem coisas que são abomináveis, mas que são coisas possíveis de alguém fazer, e é justamente porque a gente percebe essa diversidade desses sentimentos, dessas contradições, que a gente entra num processo que ele vai chamar de catarse, de purificação. Então, nesse ponto, a arte, mesmo quando mostra uma coisa terrível, uma coisa que não deve ser desejável, digamos assim, mesmo nesses casos a arte nos educa, ao contrário do que Platão dizia, a arte educa, porque ela nos apresenta a realidade com os seus problemas e com as suas circunstâncias, ainda que por meio da fantasia. Então, a imitação não precisa ser daquilo que efetivamente existe, mas ela pode ser também do que poderia ser. E por isso, para Aristóteles, o teatro trágico era tão forte e tão significativo. Um exemplo bem famoso desse poder do trágico está na história do Édipo. Eu tenho outro vídeo que eu falo sobre essa história, então vou deixar a indicação para você na descrição desse vídeo, não vou recontar a história aqui. Mas como um exemplo para esse vídeo, eu vou trazer uma outra narrativa da mitologia que explora esse aspecto terrível da natureza humana, que é a história da Medeia. Medeia é uma tragédia do Eurípides. É importante lembrar que as tragédias, os escritores das tragédias, não foram eles que inventaram essas histórias. Eram histórias populares, eram contos que estavam na cultura grega, em torno da mitologia, da religião, e esses escritores criaram suas próprias versões para serem encenadas. Inclusive, existiam na antiguidade várias versões das mesmas histórias, pouquíssimas sobreviveram, e no caso, a tragédia de Medeia, a gente conhece ela contada pelo Eurípides, mas tem outros mitógrafos da antiguidade que contaram a história dela também. Então, mas pensando através da tragédia, já que o exemplo que o Aristóteles vai utilizar na poética é justamente esse elemento do teatro, né, do aspecto do trágico do teatro. Pensando na tragédia, a história da Medeia, ela narra o plano de vingança de uma feiticeira chamada Medeia contra o herói Jasão. E aí, para apresentar um pouco do contexto da história, é importante que você entenda quem foi Jasão e como que ele conheceu Medeia. Então, eu vou contar a história a partir de aqui. Não é uma história completa, porque, enfim, você vai ver a história tem várias bifurcações, mas eu vou contar parte da história para você entender, de fato, quem é Medeia e por que a história dela é interessante para a gente pensar essa questão da diversidade do caráter na poesia trágica. Bem, para conhecer a história de Medeia é importante partir da história de um rei chamado Átamas. Ele era rei da Beócia e junto com uma mulher chamada Néfele, ele teve 2 filhos, uma menina chamada Ele e um menino chamado Fricho. Então eles têm esses 2 filhos, mas pouco tempo depois o Átamas se separa dessa mulher e ele se casa com uma outra mulher, uma mulher chamada Ino. Ino era filha de Cadmus, que era o rei de Tebas. E o Cadmus, ele era casado com a Harmonia. A Harmonia é filha de Ares e de Afrodite, dos deuses Ares e Afrodite. É interessante isso porque a mitologia ela trabalha uma série de metáforas. Então é curioso perceber que os gregos pensavam a Harmonia como a filha da guerra e do amor. O deus da guerra e a deusa do amor, nessa união, deram à luz essa criança chamada Harmonia. Importante dizer que Ares e Afrodite não eram casados, Afrodite era casada com Hefesto, então a Harmonia é fruto dessa traição de Afrodite com o deus da guerra. Mas enfim, Ino é filha de Cadmus e Harmonia, e ela se casa com Átamas. Só que Ino odeia os filhos do primeiro casamento do Átamas e quer se livrar deles de alguma forma. E aí ela bola um plano, ela convence as mulheres da região de que a colheita vai ser melhor se elas grelharem as sementes antes dos maridos delas irem plantar essas sementes. É óbvio que isso não vai dar certo, a colheita acaba sendo ruim. E aí o rei consulta o oráculo para saber por que a colheita foi ruim e o que eles podem fazer para reverter essa situação. O oráculo acaba sendo influenciado pela Ino, lembra que ela é filha de uma filha dos deuses, então ela tem uma descendência divina, então ela influencia o oráculo e o oráculo diz o que ela quer. O que ela quer que o oráculo diga é que a solução para resolver o problema da plantação, né, e da colheita ruim é sacrificar os filhos do rei a Zeus.
Então Ele e Fricho, os filhos do rei Átamas, têm que ser sacrificados em homenagem a Zeus. O rei meio que ele aceita essa condição, enfim, eles acreditavam no oráculo, então ele vai de fato fazer isso. Só que Néfeli, a mãe das crianças, né, que foi a mulher do Átamas, do primeiro casamento, ela fica desesperada com a situação e ela reza para Zeus, pedindo, né, ela ora para Zeus pedindo que ele, né, livre ali os filhos dela desse destino. Zeus não gosta de ter sido colocado no meio dessa armação e ele decide salvar as crianças. Então ele manda o Hermes, o filho dele, para fazer alguma coisa para salvar as crianças. E o Hermes bola um plano. Ele vai até a Terra e entrega para Néfeli um carneiro mágico, um carneiro que voa e que tem uma lã de ouro. Ela pega esse carneiro, ela bota as duas crianças em cima do carneiro e o carneiro sai voando e as crianças conseguem escapar da cidade. Só que na viagem, a menina, a Ellie, ela cai no mar e ela acaba morrendo. Mas o Fricho, ele consegue chegar num país chamado Cólquida. E lá o rei desse lugar chama Éetes. Esse rei, ele é o pai da Medeia, que é a personagem que eu falei que é o centro aqui da nossa história. Então, enfim, ele é o pai da Medeia, mas aí, nesse momento, ele recebe aquele menino, né, o Fricho, com esse carneiro dourado. O Fricho é recebido na corte do rei. O Fricho, então, dá o carneiro para o rei mata o carneiro, sacrifica o carneiro para os deuses, e a lã dourada, que é chamada de velo ou tosão, daí que vem o nome velocino de ouro, talvez eu tenha ouvido esse nome em algum lugar, ou tosão de ouro, vai fazer parte da história isso, mas enfim, o oráculo diz para ele que esse velo de ouro tem que ser guardado para que a cidade seja sempre protegida. Então ele guarda esse velo dourado numa árvore e coloca um dragão para vigiar esse lugar. E aí ninguém vai pegar e ninguém vai tirar aquele velocino dali. Então, tudo bem, essa é a primeira parte da história. Então, assim a gente fica sabendo como que o velocino de ouro chegou até Cólquida, justamente para o pai da Medeia, que é o rei de Cólquida. E aí a história vai para um outro lugar agora. E esse outro lugar é a história de uma outra cidade chamada Iolcos. E nessa cidade tinha um rei chamado Ezão. O Ezão tinha um meio-irmão, que era um cara super violento, que chamava Pélias. E o Pélias, além de cometer vários crimes contra os humanos, ele caiu no erro de cometer um crime contra uma deusa. Ele era filho de Poseidon e ele matou a madrasta dele no altar em homenagem a Hera. Era um templo em homenagem à deusa Hera, mulher de Zeus, e ele matou a madrasta dele nesse templo. Os deuses, obviamente, não gostavam desse tipo de coisa dentro do lugar sagrado, então Hera decide se vingar de Pélias. E a vingança dela para Pélias, e aí não dá para entender bem porquê, envolve a Medeia. Ela acreditava que Medeia tinha que ser a mulher que tinha que matar o Pélias, ou que tinha as condições de dar talvez o pior destino ali para ele. E aí ela vai criar um plano para levar Medeia até aquele lugar e de fato matar o Pélias. Então Medeia acaba sendo usada, digamos assim, por Hera, não só Medeia, né, outros personagens também. Mas enfim, o Pélias ele toma o poder do meio-irmão, o Ezão. O Ezão então foge e ele tem um filho chamado Jazão. Imaginando que o meio-irmão, sendo violento como era, podia algum dia fazer alguma coisa contra o filho dele, ele esconde esse filho. Ele manda ele para uma outra cidade chamada Tessália e lá o Jazão é criado e educado por um centauro chamado Quiron, que foi o mesmo centauro que cuidou da educação e do treino do Aquiles, né? Ou seja, era um centauro que treinava guerreiros. E o Jazão é treinado, ele cresce, né? Educado também para ser um guerreiro. Passa muito tempo, o Pélias vai até o oráculo de Delfos para saber do destino das coisas, enfim, como é que seria a vida dele dali para frente, como eles sempre faziam. E o oráculo diz para ele ter medo, diz especificamente isso para ele: tenha medo de um homem que calça uma só sandália. Como se esse homem fosse tirar o poder dele, fosse destruir a vida dele, tomar o trono dele. E ele fica encucado com isso, né? Querendo saber quem é, o que é isso, que história é essa, quem é esse homem. E ele bola um plano que é o seguinte: ele vai fazer um sacrifício para Poseidon, pai dele, e ele convida todos os cidadãos daquela cidade de Iolcos, né? Ele fala: ó, todo mundo que nasceu nessa cidade está convidado para vir, como se fosse um grande festival para ver esse sacrifício. O Jazão fica sabendo que isso vai acontecer e decide ir até a cidade. E aí Hera começa a bolar o plano dela. O Jazão, no meio do caminho, tem que atravessar um rio. E aí, nesse momento, aparece uma senhora pedindo ajuda para ser carregada para atravessar o rio. Essa senhora, na verdade, é Hera, disfarçada de uma mulher idosa,
na verdade é a deusa Hera, disfarçada ali num corpo humano. Então o Jazão vai carregar ela para atravessar a sandália, e aí você imagina que quando ele chega do outro lado, ele perdeu uma das sandálias, mas consegue, enfim, levar aquela mulher para o outro lado. A ideia toda do plano de Hera é que ele perdesse a sandália no meio do caminho. Então ele perde a sandália e assim ele chega na cidade. E quando está acontecendo o festival, o Pélias identifica aquela pessoa que está ali e vê um homem com uma sandália só. Então ele já entende que aquilo tem a ver com o que o oráculo disse para ele. E aí ele vai, então, tentar investigar quem é aquele homem e descobre que esse homem não é nada mais, nada menos do que o filho do meio-irmão dele. Então as coisas fazem ainda mais sentido, né? Talvez ele tenha ido lá justamente para tomar o trono, né? Tomar o poder, recuperar, né, o reinado, enfim. Então ele decide fazer alguma coisa. Então ele encontra o Jazão, ele olha o Jazão numa situação específica, enfim. E aí ele pergunta para o Jazão o seguinte, na frente de várias pessoas. Ele pergunta, o que você faria com alguém que quisesse tomar o seu poder, que quisesse tomar o seu reino, que quisesse fazer mal a você? O que você faria? O rei Pélias pergunta isso para o Jazão. O que você faria com uma pessoa que tentasse fazer isso contra você? Imagina que você fosse o rei. O que você faria contra alguém nessa situação? E o Jazão, meio sem pensar, influenciado pela deusa Hera, diz o seguinte, eu mandaria essa pessoa ir buscar o Velocino de Ouro. Bem, o Velocino de Ouro tem a fama dele, as pessoas sabem que ele está em Cólquida, sendo guardado por um dragão, enfim, que ninguém pode chegar perto. E o Pélias acha aquilo ótimo, né? Bem, ele quer se livrar do Jazão, e ele achou um jeito muito bom. Ele então acusa ele de querer roubar o trono por ser filho do meio-irmão e chegar lá disfarçado, enfim, toda aquela coisa. E ele é meio que condenado, Jazão é condenado a ser obrigado a ir buscar o Velocino de Ouro e devolver, e trazer, levar, no caso, para a cidade deles. E ele, enfim, acaba aceitando essa missão e vai fazer isso, né? Ele vai nessa expedição em busca do Velocino de Ouro. E essa história na mitologia é chamada a história dos Argonautas. E por que Argonautas? Porque para fazer essa viagem, ele precisa de um barco. E tem um construtor na cidade. Esse construtor chama Argos. O Argos é filho de Fricho. Lembra a criança que foi voando para Cólquida no carneiro? Então, o filho de Fricho chama Argos e ele é um construtor. E o Argos cria um navio para eles, um navio que cabe 50 pessoas, e vão ser esses 50 heróis que vão nessa missão. São vários heróis famosos, na verdade o nome do barco fica Argos, em homenagem ao construtor Argos, e a missão é chamada de Argonautas, os Argonautas, todos aqueles que vão nesse barco. E aí, como eu falei, são vários heróis. Dentre os tripulantes famosos, tem o Hércules, tem o Teseu, tem o Orfeu, Castor e Pólux, que são dois irmãos de Helena de Troia. Tem a Atalanta, que era a mulher mais rápida do mundo e era a única mulher nessa expedição. Enfim, então são vários heróis junto com o Jazão para cumprir essa missão. E aí eles vão nessa viagem em busca do Velocino de Ouro. Acontecem várias coisas no meio do caminho, não vou contar essa parte, porque a história, você já percebeu, é grande demais, né? Então não vou contar essa parte. Talvez eu faça um outro vídeo contando essa história completa, mas enfim, aqui eu vou parar para mostrar o que acontece quando o Jazão encontra, de fato, a Medeia. Bem, depois das aventuras que levam eles até chegar em Cólquida, o Jazão encontra o rei e ele não quer roubar o Velocino, ele pede para ele diz, olha, eu preciso do Velocino de Ouro, não sei o que e tal, eu poderia levar, o que eu posso fazer para levar? E o rei acha aquilo tudo muito estranho, ele sabe que o Velocino de Ouro está lá para proteger a cidade, então ele não quer entregar, obviamente. Então ele coloca uma missão para esse homem que está, né, ousando fazer um pedido desse tipo. Então ele fala, tudo bem, você pode levar o Velocino de Ouro se você domar um par de touros que eu tenho aqui e arar um campo com eles. E aí o Jazão aceita, só que não é qualquer par de touros. Ele vai descobrir depois, são touros que têm cascos de bronze e eles cospem fogo, como se fossem dragões. Além disso, tem uma outra coisa que iria acontecer depois, ele vai descobrir depois. Quando ele recebe a missão, ele não sabe direito ainda o que vai acontecer. Mas Medeia olha para ele e se apaixona por ele. Por influência de Hera, Medeia se apaixona por Jazão. E antes dele ir nessa missão, né, tem um dia marcado específico para ele cumprir essa missão, ela vai falar para ele, conta para ele quais são os desafios e diz que pode ajudar ele a vencer os desafios se ele aceitar levar ela embora com ele. E aí ele aceita isso, né, ele aceita essa condição. E o que ela faz? Ela dá uma poção para ele beber, uma poção mágica que ele tem que passar no corpo, ele tem que beber. Então ele fica invulnerável ao fogo. E ela explica para ele que os touros ficariam mansos se ele pegasse os touros pelo chifre.
A princípio não seria tão difícil para ele, que era forte e tudo, mas o problema é que ele soltava o fogo, ele seria queimado no caminho, né? Então a poção que ela deu impede que ele seja queimado, ele consegue segurar os touros pelos chifres e consegue fazer eles ararem a terra, né? Tem um povo assistindo como se fosse uma grande competição, o povo fica, né, maluco, né, vendo aquilo, como ele conseguiu, ninguém nunca chegou perto desses touros, como é que ele conseguiu fazer aquilo. E aí a outra etapa era semear a terra, botar umas sementes lá e arar o chão. Pode parecer banal isso, mas na verdade não eram quaisquer sementes. Essas sementes eram na verdade dentes de dragão. E esses dentes de dragão eram de um dragão que pertencia ao próprio Ares e que foi morto pelo Cadmus. Lembra lá no começo que eu falei? O Cadmus que se casou com a Harmonia? O Cadmus matou um dragão que pertencia a Ares. E aí foi quando ele se tornou justamente o rei de Tebas. Desse dragão tinha esses dentes. E esses dentes, quando semeados, dão origem a guerreiros, que são os guerreiros mais fortes da Grécia. Em grego, os semeados significa espartói, ou seja, os espartanos. Então essa é a origem do povo espartano, do povo guerreiro. Vieram desse dragão, que era o dragão do deus da guerra, que foi morto por Cadmus. E aí Medeia ensina um truque para ele. Na hora que eles semeassem, iam sair esses guerreiros, mas ela diz para ele que basta ele jogar uma pedra no meio deles e eles lutariam entre eles até a morte. Porque, enfim, não faz muito sentido, mas ele faz isso, né, o que ela orientou ele a fazer, que foi a mesma coisa que o Cadmus fez numa outra situação, né, talvez conte essa história do Cadmus em outro momento. E aí ele consegue derrotar também os semeados, né, os espartanos. Ele consegue derrotar esses guerreiros dessa forma. E aí o Étis, né, se vê vencido, ele vai ter que entregar agora, mas ele decide não entregar. E aí ele planeja tocar fogo no Argos e matar todas as pessoas que estão ali, né? Eles iam dormir no barco, né? Ele planeja fazer isso. Medeia fica sabendo do plano do pai, ela faz uma outra poção, coloca essa poção, dá a poção pro dragão, o dragão dorme, o Jasão então pega o Velocino e eles vão fugir. Nessa fuga, o Étis então vai perseguir eles, né? Ele descobre o plano de Medeia, né? Vai perseguir todos eles. Só que ela tinha um plano para eles escaparem do pai. O Argos, o barco com os heróis, está fugindo e o pai dela tá vindo no outro barco cheio de guerreiros para tentar parar eles, né, pelo caminho, né? Vai perseguir eles até conseguir pará-los. E aí Medeia, sabendo que isso ia acontecer, ela leva com ela o irmão mais novo dela. E aí nisso você já percebe o caráter meio que insano dela para conseguir o que ela quer. Ela leva o irmão mais novo e vendo que o pai de fato estava indo atrás deles, ela mata o irmão, corta o corpo da criança em várias partes e vai jogando as partes do corpo da criança pelo mar. E aí quando o pai vê o corpo do filho dele, né, do filho mais novo dele ali pelo mar, ele desiste de ir atrás deles e decide ficar lá para juntar as partes do corpo da criança e dar um funeral para ela, e assim eles conseguem escapar. Por conta desse crime terrível, os deuses geram várias provações para eles no retorno, que eu não vou contar todas as histórias também, mas é quase tão grande quanto a própria história do Ulisses voltando para casa, até que eles conseguem de fato chegar em casa e o Jasão entrega para o Pélias o Velocino de ouro. Só que ele não queria só entregar o Velocino de ouro, né? Depois de tudo isso, enfim, sabendo o que aconteceu. E tem um agravante ainda que eu não contei antes, né? Enquanto o Jasão estava fora, o Pélias planejou matar o pai do Jasão, o Ezão, né? Ele planejou matar o pai dele. Acaba que o pai dele descobre o plano do meio-irmão para matá-lo e ele se mata. E depois o Pélias mata a esposa e o irmão mais novo do Ezão, né? Então, o Jasão, quando chega, descobre que o pai dele foi morto, se suicidou por descobrir, né, o plano do meio-irmão e decide se vingar. E aí ele pede para Medeia matar o Pélias. E aí a Medeia bola um plano, né? O Pélias já está muito velho e a Medeia se torna amiga das filhas dele e convence as filhas de que ela, sendo feiticeira, pode rejuvenescer o pai delas. Como é que ela faz isso? Ela pega um carneiro, ela corta esse carneiro em partes, bota dentro de uma panela com uma poção mágica, umas coisas lá e tal, e depois de ela fazer lá todo o trabalho mágico, ela tira de lá o carneiro não só inteiro, como mais novo. Era um carneiro velho, ela tira um carneiro novo. Ela fala, eu posso fazer a mesma coisa com o pai de vocês. E elas acabam aceitando, acreditam nela, e ela, a Medeia, junto com as duas filhas do Pélias, matam o rei, né, cortam o corpo dele em partes e botam dentro dessa panela para fazer isso. Só que na hora que ela bota com a panela, ela bota só água, e então ele é morto com o corpo todo destroçado e fervido ali naquela água quente, enfim. Depois disso, obviamente, não tem como o Jasão e a Medeia ficarem lá, eles fogem e vão para Corinto. Lá em Corinto, eles têm 2 filhos.
Só que o Jasão depois decide se casar com a princesa de Corinto, uma princesa chamada Glauce. O pai dela oferece para ele ser rei casando com a princesa. E ele aceita. E a ideia dele é manter a Medeia como amante. A Medeia acha aquilo uma traição absurda, depois de tudo que ela fez por ele, né? E, enfim, de todas as coisas que ela fez pelo Jasão e os crimes que ela cometeu em nome, né, do marido para o marido, para salvar o marido, inclusive. E aí, com raiva por causa da traição, a Medeia manda um manto para Glauce, como se fosse, enfim, né, um presente para ela. A Glauce veste esse manto, e esse era um manto envenenado, ela morre. O pai da Glauce, que era o Creonte, encosta nesse mesmo veneno e acaba morrendo também. Só que para Medeia não é o suficiente. Ela decide matar os próprios filhos. Ela tem 2 filhos com Jasão, 2 crianças, né? Ela mata os 2 filhos para o Jasão encontrar os corpos dessas crianças, né? Quando o Jasão vai atrás dela, ele só encontra os corpos das crianças e a Medeia foge, ela vai embora, vai para Atenas, e em Atenas ela se casa com Egeu, que é o rei de Atenas. O Egeu é também pai do Teseu, mas eles têm, que é um herói, né, importante na mitologia grega, mas ele tem junto com a Medeia um filho chamado Medo. Depois que, enfim, a Medeia tenta matar o filho do Egeu, o outro filho, né, o Teseu no caso, e aí ela foge, ela volta para Cólquida junto com o filho dela, o Medo, e esse filho se torna o rei daquela cidade, daquele lugar que é o lugar onde ela nasceu. Enfim, a história da Medeia, e aí eu acho que aí tem um elemento importante da gente identificar, tem todas essas características de uma história terrível que na interpretação do Platão não deveria ser contada, porque ela mostra esse caráter negativo da humanidade, as coisas terríveis que os seres humanos são capazes de fazer. Mas, ao mesmo tempo, essa narrativa, e aí excluindo todos os elementos mágicos, essa narrativa insere temas que são muito humanos. Fala sobre inveja, sobre ciúme, sobre vingança, sobre sede de poder, e é nesse sentido que a tragédia, por mais terrível que seja, ela nos permite a purificação, a catarse. A gente se identifica com os personagens no sentido da gente se identificar com o sofrimento, com o caráter, com os erros, e de se imaginar no lugar daquelas pessoas que sofrem tanto por conta da ação de outras pessoas. E assim a gente consegue aprender a agir melhor, a entender melhor o sentimento dos outros. E, consequentemente, a gente consegue, assim, buscar um caminho melhor para a felicidade que o Aristóteles acreditava seria um caminho racional. E a felicidade, eu acho que é possível perceber nessa história específica aqui que eu contei, ela está longe das atitudes extremas. O próprio Aristóteles vai dizer que a felicidade está, como tudo mais, no caminho do meio. E essa busca pelo caminho do meio é uma busca da racionalidade. Então ele resgata essa ideia da imitação justamente porque a arte teria esse poder de nos educar mesmo a partir de situações que são terríveis, como a história de Medeia, que mostra toda essa violência e todo esse horror que é causado pelas ações humanas. Bem, então é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, ficou bem longo, né, por conta da história também, mas espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida que você tenha, qualquer questão que você queira deixar para mim, é só perguntar e eu vou respondendo. Então é isso, obrigado por você me acompanhar aqui e até a próxima, tchau.